Olá a todos. Vamos agora dando sequência aqui mais uma aulazinha sobre a questão sobre o fundamento de plásticos, esse assunto mais relacionado à matéria de processamento de materiais não metálicos, onde a gente vai falar na primeira parte do processamento de alguns processamentos de plásticos e na segunda parte sobre o processamento de materiais cerâmicos. Então, para começar, toda vez que a gente for falar em alguma coisa relacionada a plásticos, nós primeiro precisamos saber o que vem a ser um plástico. Tá? Então, basicamente, esse termo aqui é extremamente genérico. Que danado vem a ser um material plástico? Aqui no caso específico, nós vamos tratar de polímeros, que são materiais plásticos sintéticos. Então, todo plástico é um polímero, mas nem todo polímero é um plástico. Então, por exemplo de polímeros sintéticos, nós vamos ter uma ruma que está ao nosso redor. Tá? Então, polietileno, polipropileno, opa, isso é um P, tá? Ah, polietileno tereftalato, que é o popular PET, e aí vai. Os polímeros naturais nós vamos ter celulose, cabelo. Então, tudo isso aqui são polímeros que são naturais. Tá? Então, por que danado chamar um polímero de plástico? Basicamente, o nome plástico se dá à característica do material tem de se moldar em diferentes formas. Então, se eu tenho um material plástico, eu posso dar diferentes formas a esse. Tá? Então, isso caracteriza materiais com estrutura, qualidade e composições diferentes. Esses plásticos ou estes polímeros sintéticos, sim, isso é um S, são formados por macromoléculas. O que danado vem a ser uma macromolécula? Isso daqui é uma molécula muito, muito grande. Elevados pesos moleculares, então de grandeza da ordem de milhões. Então são moléculas muito grandes. E essas moléculas, por sua vez, são formadas por elementos que a gente vai chamar de monômeros, daqui a pouco vou falar um pouquinho sobre eles. E isso tudo é chamado de polímero. Tá? O imbecil que estava digitando foi esquecer um ponto, tá? Tem um pontozinho aqui. Então, isso é um plástico. Os plásticos que a gente vai tratar nesse curso são plásticos, são polímeros sintéticos. Então, dando sequência, vamos continuar falando aqui sobre os materiais poliméricos. E aqui, no próximo slide, no próximo slide, no próximo slide, obrigado. Nós vamos ter aqui alguns exemplos de dois tipos, alguns exemplos, na verdade dois, de dois polímeros, tá? Nós temos aqui no primeiro caso o polietileno, também representado pela letra PE. Então, basicamente, ele é feito a partir do etileno, que é esse carinha aqui. Através de calor, temperatura e o uso de um catalisador, a gente vai conseguir a repetição dessas várias moléculas e consegue aqui o polietileno. E aqui nós temos também um outro tipo de plástico, esse carinha aqui, que é um popular poliestireno. Não estou ligando o nome à pessoa. Poliestireno, caso vocês podem não ter escutado por esse nome. Esse aqui é muito utilizado para fazer, por exemplo, essa régua transparente. Isso daqui, com alguns aditivos, serve para fazer isopor. E deixa eu colocar aqui um Rzinho de marca registrada, tá? Então, esse elemento aqui, isopor nada mais é do que um poliestireno expandido. É feito com esse carinha aqui. Esse polietileno, muito utilizado em sacolas plásticas. Então, as sacolas plásticas são feitas de polietileno e régua
Normalmente materiais transparentes são feitos de poliestireno. Tá? Então são dois exemplos desses materiais, desses plásticos. Então uma definição formal não é a mais legal de todas, não é a mais bonitinha de todas, mas basicamente são materiais cujo elemento essencial é constituído por ligações moleculares orgânicas, ou seja, a base de um polímero é o carbono, que resulta de síntese através de transformação de produção de síntese ou transformação de produtos naturais. São, via de regra, deformáveis plasticamente por meio de manufatura sob determinadas condições, calor, pressão, ou alguns são moldados plasticamente, ou seja, eu consigo deformar e dar a forma que eu vou querer, seja colocando calor e pressão, no caso do processamento de materiais termoplásticos, seja moldando diretamente em sua forma final, no caso de materiais termofixos, coisa que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. De onde vêm os plásticos e para onde vão? Como se alimentam? Não, brincadeira. Os plásticos são produzidos principalmente a partir de petróleo e gás. Tá? Então, são os elementos que são ricos em carbonos. Então, você tem uma série de hidrocarbonetos de pequeno tamanho molecular, e a partir desses hidrocarbonetos a gente consegue constituir os materiais poliméricos. A grande parte é proveniente do petróleo. Daí o problema com a questão de dizer que o plástico não vem de fonte renovável, aquela conversa ecológica a respeito do assunto. Na realidade, tudo que tem carbono, tudo que você tenha carbono, é possível produzir plástico, ou é possível produzir um polímero. Então, teve carbono, eu consigo fazer um polímero. Contudo, entretanto, todavia, é muito oneroso. Então, a forma mais econômica ainda hoje é a produção através de produtos provenientes da indústria do petróleo. Mas a gente consegue fazer polímero de milho, de cana-de-açúcar, carvão. Então, teve carbono no meio, dá para separar esse carbono e fazer a polimerização. Aqui está uma figurinha bem antiga, tá? Tá até quase os arqueólogos estão estudando esse negócio aqui, que o livro também é muito antigo, mas definindo como danado se dividem os plásticos. Tá? Então, basicamente, tem 3 categorias de plástico. Vou ter os termoplásticos, corrige aqui que eu detesto esse nome, termofixos e os elastômeros. Os esse nome aqui derivado de temperatura. Então, ele derivado da temperatura significa dizer que plástico pode ser moldável. Então, esses caras aqui eu consigo moldar com o auxílio, será que eu posso usar esse nome? Da temperatura ou do calor. Em outras palavras, são esses elementos aqui que eu aumento a temperatura, o coitado do plástico derrete. Aumentei a temperatura, coitadinho do plástico derrete e eu posso moldar. Não gostei do que eu moldei, então o que é que eu faço? Novamente, temperatura, derrete e moldo. Em teoria, esse ciclo aqui pode ser infinito. Na realidade, isso não acontece não, tá? Com o passar do tempo, a quebra de moléculas, esse negócio todo, as propriedades sempre vão ficando piores do que no início, tá? Mas, em teoria, você pode ter isso de forma direta. Esses termoplásticos se dividem em duas categorias. Em duas classificações em relação à cristalinidade, ou seja, em relação à ordem. Eles podem ser semicristalinos, ou seja, apresentar uma parte de cristalinidade, ou seja, de ordem, e uma parte de material amorfo. Então, uma metade de um ao outro, por exemplo, eu quero uma pizza metade mussarela, metade calabresa. Então, vou ter parte que é mussarela, vou ter parte que é calabresa. Então, semi-cristalino, vou ter partes que é
são ordenadas e vou ter partes que são desordenadas. Então aqui está o polipropileno, polietileno. Então tem alguns materiais poliméricos conhecidos aí. Do lado dos amorfos, que são os totalmente sem forma, eu não consigo ter ordem, os completamente sem ordem, fica melhor do que eu utilizar a palavra forma. Nós vamos ter os plásticos normalmente transparentes, tá? Então policarbonato aqui, PC. Quem é esse cara? PC é utilizado, o policarbonato é utilizado para fazer o querido e adorado CD, aquela mídiazinha lá que serve tanto para Blu-ray, para dados, para uma série de coisas. Então aqui dali qual a grande característica dele? A transparência. Então esse policarbonato também pode ser utilizado para, por exemplo, confecção de óculos. PMMA, polimetilmetacrilato, também muito utilizado, muito transparente. Poliestireno, que a gente já falou anteriormente, também transparente. PVC, polivinilcloreto ou policloreto de vinil, muito utilizado na questão de tubos e conexões. Então o PVC é também amorfo, só que ele não é transparente, tá? Ou não chega a ser transparente como os outros, mas aí também é amorfo. Então esses materiais aqui, cristalinos, têm uma certa propriedades, os amorfos vão ter outras propriedades, tá? Então vai depender muito do produto a que eu vou fazer. Então se eu vou trabalhar na indústria de tubos e conexões, há uma tendência natural da utilização do PVC. Ultimamente, então, se está tendo concorrência, então PVC, PET, você tem uma utilização desses produtos. Se eu vou para a indústria de, por exemplo, potinhos de margarina, vou trabalhar basicamente com polipropileno. Então esses são os termoplásticos, são aqueles plásticos que eu posso, aumentando a temperatura, utilizando o equipamento certo, derreto o material plástico e injeto esse fluido dentro de um molde. Do outro lado, nós temos os termofixos. Os termofixos, termo vem de temperatura e fixo que não muda. Então, esses materiais aqui, uma vez moldados, não é possível, com auxílio da temperatura, mudarmos de forma. Então, por exemplo, se eu conseguisse acessar a canetinha aqui para mudar de cor, é ótimo, mas vai ficar assim mesmo. Então, esses moldados. Vamos pegar aqui um negócio, uma relíquia chamada orelhão. Para quem não está reconhecendo, o orelhão é aquele negócio onde fica um telefone público, tá? Que era muito utilizado antigamente. Então, aquela carcaça ela é feita de um material termofixo. Significa dizer o quê? Que se eu utilizei um material termofixo, uma vez naquele formato, eu não consigo mais pegá-lo, aumentar a temperatura e remoldá-lo de outra forma. Ele foi moldado naquela forma e só pode ser utilizado naquela forma de produto útil a princípio. Esses materiais, uma vez que a gente molda, a gente não tem mais como desfazer a reação, tá? Porque para moldar eu passo por uma reação de cura e essa reação de cura eu não consigo desfazer. Então, feita a peça, ela vai ficar sempre daquela forma. Não tem como fazer um reprocessamento nela, tá? E onde é que eu encontro isso, tá? Normalmente esses materiais são muito utilizados com fibra de vidro. Fibra de vidro, tá? Popular fiberglass. Então a fibra de vidro nós temos desde o orelhão até piscina. Então consigo utilizar um bocado de coisa. Então das primeiras resinas poliméricas que surgiram foi o baquelite, que era utilizado para moldar peças, tá? De telefones antigos a outros produtos. Então esse daqui foi um dos primeiros. Começou a surgir, os materiais começaram a surgir, depois seguiu o grande número de termoplásticos. E além disso, nós temos os elastômeros. Aqui dentro do grupo dos elastômeros encontram-se todas as borrachas. Então, as borrachas é um elastômero. O que é que caracteriza um elastômero? A grande deformabilidade. Então, tem um material que vai ter uma grande deformação
elástica. Para quem se lembra do processo de deformação elástica, aquela que é reversível. Então, deformei elasticamente, quando eu retiro o esforço, volta ao tamanho original. Para vocês que andam com muito dinheiro, isso aqui é aquela ligazinha utilizada para amarrar dinheiro, que dali é um elastômero. Tá? Então, basicamente, para ficar na cabeça, memorizar, vou ter 3 grandes categorias: termoplásticos, termofixos e elastômeros. Em relação ao processamento, muda completamente de um para o outro a categoria do material que eu estou utilizando. Tá? Então, a gente vai ver os equipamentos utilizados no processamento, os equipamentos utilizados nos outros 2 processamentos. Tá? Termoplástico, a gama maior; termofixo, a gama um pouquinho menor; e elastômero, mais ou menos do mesmo nível dos termofixos. Tá? Então, por que o mundo resolveu utilizar esse negócio de polímero? Tá? Porque não poderíamos viver simplesmente utilizando concreto, madeira e aço. Então, basicamente, a grande vantagem dos materiais poliméricos em relação aos outros materiais está nisso daqui. Os materiais poliméricos são leves. Então, a leveza dele em relação aos outros materiais faz desses materiais faz esses materiais terem uma grande utilidade. Então, só para recapitular, pegar no caso de embalagens. Então, antigamente você tinha refrigerantes que era vendido no supermercado. Você tinha refrigerante de 1 litro feito de garrafa de vidro. A massa do vidro era bem maior que a massa do líquido que estava lá dentro. E além disso, o material era extremamente frágil. Então você começou a ter uma mudança quando você começou a fazer garrafas de PET, que consegue bem mais leve do que o vidro e com bem maior resistência, principalmente ao impacto. Então isso fez com que o uso dos plásticos crescesse. Então só comparando aqui em termos de leveza, o alumínio é 3 e o aço é 8 vezes mais pesado do que o polietileno. Então, se você consegue economizar, né, nesse volume, então termina ganhando em transporte, ganhando em uma série de coisas, tá? Na questão da logística, tá? Porque fica mais fácil transportar as coisas quando elas são mais leves. Uma outra grande vantagem: temperatura de processamento. Os polímeros, os termoplásticos que utilizam temperatura, têm um processamento em torno de 250 graus Celsius. Os aços vão a 1400 graus Celsius. Se você imaginar que os materiais termorrígidos não precisam de temperatura para ser processados, você pode processar a temperatura ambiente, então essa diferença é maior ainda. Então o custo energético para produzir também é baixo. Os plásticos permitem a obtenção de propriedades otimizadas. Então consigo colocar aditivos dentro dos plásticos sem precisar de fazer mais nenhum outro esforço. Por exemplo, fiz alguma peça de metal, quero que essa peça seja azul. Então, além de ter feito a peça, tenho que ter um outro processamento, seja por eletrodeposição, seja por pintura, seja lá qualquer outra maneira, para tornar a peça azul. No plástico, eu basta jogar um pigmento que vai dar cor ao produto, sem precisar nem durante o mesmo processo, o produto que eu faço já sai na cor desejada. Apresenta baixa condutividade térmica e elétrica, que aí dá para utilizar como isolante em uma série de coisas. Tá? Então, por exemplo, se pegar um condutor elétrico, você vai ter lá um plástico servindo de revestimento. São resistentes a muitos produtos químicos. São porosos, isso aqui pode ser bom ou ruim, tá? No caso, bebida gaseificada, como por exemplo refrigerantes, é horrível, porque você vai perder o gás com o passar do tempo. No caso, fazer membranas para filtragem, isso é bom. E podem ser reciclados, principalmente em se falando dos termoplásticos. Termofixos, o grau de reciclagem não é tão grande. Então daqui, basicamente, recapitulando, eu tenho o petróleo. Do petróleo, tiro o nafta. Do nafta, vem cerca de 7% de produto para matéria para
para a produção química, para a indústria química, e desses 4% para a produção de plástico. E aí se produz os produtos. Então, uma pequena porcentagem de petróleo utilizado para a gente produzir os plásticos. E aqui, recapitulando lá do início, tá? Então, nós vamos ter monômero, isso daqui, e a macromolécula que é formada a partir do monômero. Mal comparando, imagine que a gente vai construir uma parede com tijolos. Então, para construir a parede com tijolos, eu vou precisar, obviamente, de um tijolo. Então, se eu coloco o tijolo aqui, coloco outro tijolo, mais um tijolo, outro tijolo, outro tijolo, mais um tijolo, outro tijolo, outro tijolo, outro tijolo. Então, a parede eu estou construindo com uma unidadezinha que vai se repetindo o tempo todo. Então, essa unidade que vai se repetindo o tempo todo teve origem no monômero. Então, desse monômero, tá? Normalmente o monômero para a produção de polímeros ele vai ter uma insaturação, ou seja, uma dupla ou uma tripla ligação, ou em alguns casos grupos funcionais. Então, esse monômero é o elemento que vai dar origem ao meu tijolinho. Em outras palavras, isso aqui é o barro, ou argila, para ficar mais bonitinho, que vai dar origem ao tijolo. E esse tijolo vai ser a base da minha construção. Então, tenho o monômero, que vai dar origem ao polímero. Quando esse monômero está dentro da cadeia polimérica, ele deixa de se transformar em monômero e passa a se chamar mero, que significa unidade. Então, se eu tenho vários meros, da mesma forma que eu tenho vários tijolinhos, eu vou ter o polimero, ou polímero. Então, vários meros, de onde deu origem esse mero, do monômero. Então, fora da cadeia polimérica, a molécula que dá origem a tudo é monômero. Dentro da cadeia polimérica passa a se chamar mero. Então aqui nós temos a brincadeira aqui com polietileno, que é o polímero termoplástico de estrutura mais simples. Então nós vamos ter aqui dois carbonos, et, uma dupla ligação eno, não tenho nenhum outro elemento vinculado, só carbono e hidrogênio, então isso aqui eu tenho o eteno. Do eteno passa por um processo de polimerização, que é a quebra da dupla ligação, e eu consigo formar unidades repetidas da mesma coisa. Tá? Se vocês olharem aí, tudo isso aqui vai ser repetido. Está se repetindo. Tá? Então, essa unidade é o mero. Como tem vários, é um polímero. Como são vários eteno, eu vou ter o polietileno. Então, tenho várias unidades de etileno se repetindo. Do ponto de vista macro, se a gente pudesse imaginar, visualizar um polímero a olho nu, com as cadeias poliméricas a olho nu, ela se assemelha a um prato de espaguete. Ou seja, cada macarrão daquele é uma cadeia polimérica. Então isso aqui é a macromolécula que fica nessa estrutura malucona aí, tá? E aqui a fórmula estrutural. Então, carbono, carbono, um Nzinho aqui para dizer o tamanho ou quantas vezes esse negócio aí se repete na macromolécula. Sim, tem como a gente descobrir esse negócio aí, tá? Então, no processo de síntese dos polímeros, aqui temos um outro cara conhecido, tá? Então, aqui eu tenho a mesma estrutura, dois carbonos, só que ao invés de um hidrogênio eu tenho um cloro. Então, esse é o cloreto de vinil. É esse cara, que é o monômero. Dupla ligação, vou colocar elementos aqui que vou quebrar essa dupla ligação.
Quebrando essa dupla ligação, crio radicais que vão ser altamente reativos e a partir daí eu saio ligando uma estrutura a outra, um mero a outro mero. E vou cada vez ligando até ter o PVC, o polivinilcloreto ou policloreto de vinil, como queira, tá? Que é esse carinha aqui. Com essa brincadeira aqui dá para brincar com essa mesma fórmula química aqui, consegue ser um bocado de matérias diferentes, tá? Trocando só um querido adorado Teflon, todo mundo já ouviu falar. Teflon é o tetrafluoretileno, onde cada um dos elementos aqui, o hidrogênio, no caso aqui o cloro, é substituído por um flúor. Tá? Então a gente consegue brincar com isso daí de forma grandiosa. Tá? Então consigo ter um elemento que é resistir a alta temperatura e tem um baixo atrito, fazendo com que as panelas onde fritamos um querido e adorado ovo não grude na panela. Tá? Então polimerização, processo no qual os monômeros são ligados uns aos outros para gerar longas cadeias compostas com unidades repetidas. A maioria vezes tem dois tipos, adição e condensação. E esse monômero, eu posso utilizar para esse processo de polimerização dois tipos de monômero. Se eu uso monômeros iguais, eu vou ter o que nós chamamos de homopolímero. Se eu uso monômeros diferentes, eu vou ter o que nós chamamos de copolímeros. E como usar, por que usar? Normalmente na indústria de transformação, quando a gente comprar o polímero, a gente já vai saber se ele vai ser um homopolímero ou um copolímero. Do ponto de vista de cristalinidade, o homopolímero tende a ser mais cristalino do que um copolímero, e isso altera algumas das propriedades. Tá? Então, na hora do desenho da peça, o design que está imaginando a peça já vai dizer, ó, tal plástico que melhor se adequa para esse daqui é um homopolímero ou um copolímero. Normalmente, se eu quero resistência ao impacto relativamente alto, tendo a usar um copolímero. Se a resistência ao impacto não é um fator primordial, então termino usando um homopolímero. Na polimerização por condensação ou polimerização em reação em estágios, ela vai ter uma grande característica, que vai ser a eliminação de um subproduto. Esse subproduto vai ter um baixo peso molecular, que pode ser água ou algum... Faltou um parênteses aqui também. Ou algum outro subproduto, tá? Pode ser um ácido, tá? Então, é a grande característica. Nesse caso aqui, deste tipo de polimerização por condensação, são necessários dois ou mais grupos funcionais. O que danado vem a ser esses grupos funcionais? São estes daqui, tá? Carboxila, amina, carbonila e hidroxila. Então, durante o processo de polimerização, são duas etapas, a primeira e a segunda. Na primeira etapa, separação dos elementos dos grupos funcionais. Na segunda etapa, separação do elemento de baixo peso molecular e formação do polímero. Então, no caso específico, ficaria mais ou menos assim, tá? Então, isso aqui, já cortou o nome aqui, mas é o dihexametilidona e ácido adipina, tá? Que é esse produto aqui que vai formar o nylon 66. Então aqui basicamente o que é que vai ter? Eu tenho um elemento que estava ligado aqui, o hidrogênio. Desse outro lado aqui eu tinha uma hidroxila. Então o que foi que aconteceu? Esse hidrogênio com essa hidroxila vai formar, faz de conta que isso é água, tá? Forma a água. E esses dois elementos, esse nitrogênio e esse carbono aqui, que esse aqui perdeu a hidroxila, esse aqui perdeu o hidrogênio, eles vão se unir. Então fica essa estrutura de um polímero, onde eu estou eliminando a água. Então isso aqui fica a poliamida 66, tá? Cortou aqui o nome, mas é hexametilidona e o ácido adipino. Então essa poliamida 66 é uma espécie de nylon.
E o que danado é 66. O porquê 66? Porque se a gente contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, aparece o nitrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então aqui vai ter 6 carbonos para um lado, 6 carbonos para o outro. Então tem 66. Então imagine só que isso aí está acontecendo, inúmeras moléculas dessas sendo criadas ao mesmo tempo, então vou ter um elemento, uma fibra extremamente resistente. Aqui no caso da produção do PET, tá? O PET basicamente você vai ter o etileno glicol e o ácido tereftálico. Então a união do hidrogênio de uma hidroxila com a hidroxila total do outro, eu ligo um ao outro, então formo o PET, que é esse carinha aqui, tá? Então isso também é um processo obtido por condensação. A resina fenolformaldeído ou baquelite também é, o poliestireno insaturado também é, policarbonato é, poliamida é, então tem esses elementos são produzidos a partir de polímeros de reação por condensação. A reação por adição ela é bem mais simples, tá? Basicamente assemelha-se a você ir colocando a macromolécula adicionando pequenos pedacinhos. Então ela se dá em 3 estágios. Eu vou ter a iniciação, a propagação e a terminação. Então basicamente imagine que eu tenho uma caixinha que é o primeiro monômero. Então dessa caixinha ligo o outro, e vou ligando o outro, e vou ligando o outro, e vou ligando o outro, 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 outro. E assim sucessivamente até o quê? Terminar esse negócio. Então, no início, coloco elementos para iniciar a reação, dou condições para que ocorra a propagação e no final jogo um elemento para encerrar a reação. Se vocês acharem uma outra analogia, por exemplo, isso aqui pode ser elos de uma corrente. Tá? Então você vai ligando um no outro e a molécula vai crescendo. Então, de uma forma bem genérica, está aqui o jeitão, como é que se começa, tá? 2 elementos. Esses 2 elementos, obviamente, tem que ter uma insaturação. Quebra-se essa insaturação, o elemento se liga, e aí vai cada uma vez ligando a cada um dos elementos, tá? Mais uma vez aqui falando sobre o polietileno. Então, no final chego, coloco um radical, e esse radical termina a reação. Todas essas reações ocorrem na indústria petroquímica, dentro de um reator, e são controlados, tá? Então eu coloco todos os elementos lá, os monômeros que vão utilizar, o elemento iniciador. Então tudo isso é extremamente controlado. Tem matérias, você estuda só esse processo aí de polimerização, tá? Não é o foco do curso em si. Então, um exemplo, polietileno, polipropileno, e aí vai, tá? PVC, politetrafluetileno. Então, tem uma série de plásticos que são obtidos através desse processo de polimerização.